o cristão deve ou não desobedecer às leis do Estado? Boa tarde a você aí que está chegando agora e é sobre esse tema que eu pretendo conversar. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Ficou meio fora. Aí, ó. Por que eu vou fazer esse vídeo aqui se o cristão deve ou não desobedecer às leis do Estado? Porque eu fiz essa pergunta para um estudante da área, uma pessoa que conhece muito sobre o Evangelho de Cristo, e ele disse que não, e ele até me aconselhou a não a não divulgar e não incentivar a desobediência civil pacífica. Porque ele disse que lá em Pedro, 2 Pedro, está determinado, está escrito lá que a sociedade deve obedecer os líderes seculares, né? E o argumento principal dele é de que Jesus, porque eu falei para ele, mas Jesus desobedeceu porque tinha uma lei judaica que dizia que você não podia fazer milagres no sábado. E Jesus foi lá e realizou vários milagres no sábado. Eu sempre digo que se você chegasse na terça ou na quarta-feira, Jesus Cristo ia dizer, não, volta no sábado porque hoje não dá para fazer um milagre, né? E aí você tinha que voltar só no sábado. Mas veja bem, ele disse que não, porque Jesus, ele combateu, ele fazia frente aos líderes religiosos e não aos líderes seculares. E esse foi o argumento. Então a gente deve obedecer os líderes seculares, porque está escrito na 2 Pedro, né? O argumento do pastor sempre vai ser esse. Mas para mim, apesar de eu gostar muito dele, eu tenho vários livros dessa pessoa que me deu essa ideia, eu não concordo e não me convenceu o argumento dele. Por quê? Porque se você parar para analisar a constituição humana, você vai ver que, segundo o Gênesis e mesmo segundo o apóstolo Paulo, né, o ser humano ele é constituído por espírito e matéria, que é da onde surge a alma. A alma é como se fosse uma consequência do espírito e da matéria, da fusão entre o espírito e a matéria. Lá em Gênesis, Deus sopra o espírito da vida na matéria, no corpo do primeiro homem que ele criou, né? Então você tem uma união entre essas coisas, entre o espírito e a matéria, que formam essa unidade, de modo que elas se influenciam mutuamente. Com um exemplo você consegue perceber isso. Se você receber um beliscão no braço, você vai perceber que há uma emissão de mensagem para a tua mente, né? Então, da matéria vai algo para o espírito, para a psique. Não é isso? E do contrário, se você pensar, se você imaginar uma mulher bem bonita, no meu caso, necessariamente eu vou ter uma consequência nas partes baixas do meu corpo. Você está entendendo? E eu uso esse exemplo extremo, que é para você pensar mesmo. Então, se você é mulher ou se você é homem, é só você pensar numa mulher bonita e você vai ver o que vai acontecer, né? Se você for uma mulher. E se você for um homem. E se você quiser pensar também, se você for um homem e quiser pensar num homem também, tua escolha sexual realmente para mim não importa, não é isso? Mas o que importa é que você percebe que tanto do espírito, ou no exemplo que eu dou, da mente vem para a matéria, e tanto da matéria também vai para o espírito, porque eles são uma mesma coisa, pelo menos enquanto você estiver nesse modo, nessa configuração existencial. Enquanto você estiver assim, você, apesar de, em certa medida, você ser um ente espiritual, um ente mental, né, e no outro você ser um ente material, ainda assim você é uma unidade, de modo que as duas coisas estão sobrepostas uma em cima da outra, por assim dizer. Se você maximizar isso, você percebe logo que o mundo espiritual também está mesclado com o mundo material, não é só no âmbito individual, né, da mente e do corpo, mas o mundo também é mais ou menos nesse sentido. Você está entendendo? Então eu desenvolvi esses tópicos aqui, ó, em cima do argumento do pastor, desse meu amigo. Eu não gosto que chame pastor, ele combate isso, né, inclusive, mas não é o caso. Porque ele diz que Jesus, ele
combateu apenas os líderes religiosos, ele não desobedeceu os líderes seculares. Eu posso até concordar com isso, até acredito que tenha sido isso, mas isso simplesmente não significa nada. Por quê? Porque não importa se as leis que foram feitas por líderes religiosos ou líderes seculares. Na medida em que a lei de ambos, né, vai influenciar no teu corpo e no teu espírito. Você está entendendo? Espírito, eu escrevi ali, está diretamente relacionado a líderes religiosos, porque os líderes religiosos tratam de questões espirituais. Agora veja bem, qualquer ensinamento, doutrina espiritual que você absorva como uma verdade, vai ter implicações na sua vida material, na sua vida social. Porque você não é só espírito, você é corpo também. Você não vive só no mundo das ideias, como dizia o Platão, ou no mundo do espírito, você vive no mundo temporal também, no mundo material. Você não é um ente que vive só num ou só no outro. Você está no mundo espiritual e no mundo material ao mesmo tempo. Você está entendendo? E eu disse também ali, escrevi ali no último tópico, que a matéria está diretamente relacionada aos líderes seculares. Porque seculares é uma palavra que traz a ideia de séculos. E séculos só pode se passar no tempo, e o tempo só pode se passar na matéria. Não existe tempo no mundo espiritual. Aliás, não existe tempo, mas é uma outra questão. Eu já tinha gravado um vídeo, mas vou gravar esse para ser mais objetivo. Senão você vai ficar 2 horas vendo eu falar aqui, né? Então eu vou tentar, não vou explicar muito as coisas. Entendeu? Mas você tem que tentar entender que o tempo ele só pode passar na matéria, né? De modo que o que os líderes seculares determinam por meio de lei, seja promulgada, seja outorgada, inversamente também vai produzir efeitos no mundo espiritual. Então, as decisões e os comandos dos líderes religiosos causam implicações na tua vida material. E, inversamente, as decisões e os comandos dos líderes seculares causam implicações na sua vida espiritual. Porque você é um sujeito que é matéria e é espírito, e as duas coisas se ligam, se influenciam mutuamente. Você vê esse fenômeno de tanto vir de um lado como do outro em várias áreas. Eu vou te dar um exemplo, que é uma cirurgia de divisão do cérebro. Eu não lembro o nome dessa cirurgia, mas o teu cérebro ele tem duas partes iguais, né? A esquerda e a direita. E o que liga eles é um nervo, que tem ali uma espécie de um nervo, uma espécie de um condutor de informações entre os dois. E os estudiosos da neurociência dizem que tanto o esquerdo manda informação para o lado direito, como o lado direito manda para o esquerdo. Então é uma formação que tanto vai quanto vem. Informações, né? Que tanto vai para um lado quanto vem para o outro. Você está entendendo? Ela vai para lá e vem para cá, né? Você tá entendendo? Então o teu espírito, naquele exemplo que eu dei, ele implica no teu corpo e o teu corpo implica no espírito. Então, nesse sentido, os líderes espirituais, por mais que tenham sido eles que o Jesus combateu, de certo modo, Jesus também estava combatendo isso pelas possíveis implicações materiais que podiam acontecer e vice-versa. E a partir das implicações materiais também Jesus combate as coisas e te orienta a não fazer certas coisas, porque isso traz implicações espirituais. O que é uma doutrina de Cristo, ou o que é uma doutrina bíblica, se não você ser moderado nas ações que você vai fazer, para isso não gerar vícios na tua alma. Não é isso? Ele está dizendo que as coisas da matéria implicam no espírito. Não é assim? Mas também é o inverso, porque na medida em que você admite o verbo divino como constituinte integral do teu corpo, de modo que você morre, o teu eu morre, isso vai trazer implicações materiais, porque você vai agir de outra maneira. As coisas se influenciam, não importa se vem do espírito para a matéria, da matéria para o espírito, não é isso? As coisas se influenciam mutuamente, o caminho que você pegar vai dar num ou vai dar no outro. Então, essa distinção que ele fundamenta o argumento de que a gente não deve desobedecer às leis do Estado, porque uns são líderes religiosos e outros são líderes seculares, não se fundamentam. Porque só são distinções que se referem ao mesmo fenômeno, que significa a luta, a busca para o poder. Tanto líderes religiosos quanto líderes seculares buscam o poder em maior ou menor grau. Você entendeu? Então, eu gosto muito de ler os livros dele, mas não me convenceu não a explicação dele. Tá certo? Então é isso, um abraço, e eu então continuo afirmando que os cristãos, como dizia o tio Rô, eles têm o dever de desobedecer o Estado quando o Estado
promulga, já que a gente vive numa democracia, não é mesmo? Quando o Estado promulga leis injustas, você tem o dever, você não é obrigado a obedecer isso daí não, meu querido. Você pode desobedecer e, aliás, você deve. Para finalizar, quero indicar aqui 2 canais, para ninguém ficar bravo comigo. Um é o canal do Caio Fábio, não é? O Evangelho do Caio Fábio. Para mim, o Caio Fábio foi o estudioso, o colaborador do Evangelho que mais absorveu a essência de Cristo. Para mim, ele foi quem mais entendeu o que Cristo quis dizer, tá certo? Eu digo isso e sugiro que você vejam os vídeos do Caio e se inscreva lá no canal dele se você quiser, não levando em conta as escolhas políticas do Caio Fábio. Aliás, em questões políticas eu não te digo nada, tá? Eu não te garanto quais são as decisões, as escolhas políticas do Caio Fábio. Eu realmente não sei muito, tenho alguma ideia, mas o que importa é que você tem que ir lá para buscar o evangelho que ele tem. O evangelho é uma beleza. Outra coisa diz respeito à vida sexual do Caio. Tem muitas pessoas que pegam a vida sexual do Caio e levam e põem essa questão aí. Para mim, realmente não importa também, porque o que importa é o evangelho que ele tem. E quando ele começa a falar, você vai ver na hora que o cara realmente ele recebe um dom de Deus. O Caio Fábio, no que diz respeito a disseminação, a propagação do evangelho, para mim, o melhor evangelho. Tem outros pastores, né, aí no YouTube que são bons também, mas o Fábio é o melhor, então eu te indico. E o outro canal que eu quero indicar para você é o canal da Lúcia Helena Galvão. Ela tem aí um canal de filosofia da Nova Acrópole. É um esoterismo com S, e eu digo para você que se eu não estudasse com o velho mestre, eu iria estudar com ela sem dúvida nenhuma. No caso do velho mestre, vamos mais para o lado exotérico, né? É essa a doutrina, os ensinamentos e as técnicas. No caso da Lúcia Helena Galvão, não. Né? Quer dizer, a Lúcia Helena Galvão ela vai mais para o lado esotérico. A única coisa que eu acho que a Helena Galvão exagera um pouco é que ela fala muito da Helena Blavatsky, tá entendendo? Deve ser porque é xará dela, né? Então ela fala muito sobre os livros da Helena Blavatsky, entendeu? Eu realmente... Mas eu aprendi muito com ela, aprendi muito sobre símbolos, então você veja que eu estou te indicando uma coisa que vai mais para o lado de direita, que seria um evangelho, né? Mas também tem o canal aí, são 2 canais que eu recomendo, se você estudar um e outro aí, ó, você vai aprender muita coisa, é muito bom. Então, meu amigo, sustento e mantenho a tese por causa da influência mútua que há, né, entre... a realidade que a gente vive, tanto espiritual quanto material, de que o cristão deve sim desobedecer às leis do Estado quando for necessário. Tá certo? Como regra, você obedece. Mas quando o Estado fazer leis injustas, leis impróprias, então você tem que desobedecer. Obedecer o Estado temporal como regra significa que há exceções, onde você não precisa obedecer. Tá certo? Então um abraço e até mais.